Olá, boa noite. O Brasil registrou nesta terça-feira 114 mortes, o maior número até agora em apenas um dia. O total de óbitos chegou a 667 e o de infectados 13.717. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre as orientações agora que estão sendo passadas às diversas cidades sobre a definição das regras de isolamento social. A sugestão seria reduzir o isolamento, com exceção das pessoas com mais de 60 anos ou de grupos de risco, para cidades que estejam com até 50% dos leitos vagos e com toda a estrutura de atendimento organizada. Você pega, por exemplo, uma cidade como São Paulo. Ali, São Paulo tem todos os elementos para reforçar, dobrar, triplicar até se ela quiser, porque ela tem ali parâmetros. Eu estou dando para eles parâmetros. Ninguém tinha parâmetro. Era uma coisa assim, eu vou fazer porque eu acho que eu tenho que fazer. Agora, eu pego uma cidade, por exemplo, no meu estado, Maracaju. Nem sei, tadinha da minha Maracaju, está lá tão bonitinha. E falo, olha, eu vou parar tudo em Maracaju. Pô, mas não temos nenhum caso aqui. Aqui tem 10 mil habitantes, nós temos os leitos. O ministro voltou a falar sobre o uso das máscaras de tecido, que oferecem uma boa proteção para quem não atua diretamente no combate à doença, e fez um apelo. Essas máscaras N95 são só para os profissionais que trabalham na área crítica do hospital. Ela não é para uso comunitário. É você desperdiçar um equipamento extremamente importante para o hospital. Quem tiver máscara N95 em casa, por favor, vá até uma unidade hospitalar que saiba que vai ser referência e deixe lá. E para a vida domiciliar, para o dia a dia, se utilize do TNT, do tecido não tecido, que ele funciona tão bem quanto e você vai estar colaborando para o equilíbrio do sistema. Por 78 votos a 0, foi aprovado nesta terça-feira em sessão virtual no Senado um projeto que cria uma linha de crédito para micro e pequenas empresas. Essa medida faz parte das ações de combate à crise do novo coronavírus e empresas com faturamento entre R$ 360 mil e 4 milhões e 800 mil poderão pegar empréstimos de até 50% da receita bruta a juros de 3,75% ao ano. 80% dessa verba vai vir da União e 20% dos bancos do Brasil e Caixa Econômica. A estimativa é beneficiar 6 milhões de empresas e 20 milhões de empregados. Quem aderir não pode demitir o funcionário sem justa causa. O texto ainda vai passar pela Câmara dos Deputados e, se aprovado, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A Justiça Federal de Brasília bloqueou os recursos dos fundos partidário e de financiamento de campanha. Uma ação popular foi acatada para que o dinheiro fique à disposição do governo e seja utilizado no combate à Covid-19. Somados aí, os dois fundos chegam a cerca de 3 bilhões de reais. O aplicativo e o site da Caixa já estão disponíveis aos trabalhadores informais que vão pedir o auxílio emergencial de R$ 600. Os primeiros pagamentos devem ser feitos já na próxima quinta-feira. 54 milhões de brasileiros terão direito a receber R$ 600 por 3 meses. Desse total, de 15 a 20 milhões de pessoas não estão no Cadastro Único, que é a listagem do governo federal que reúne famílias de baixa renda que já recebem algum benefício. São exatamente essas pessoas que terão que se cadastrar no aplicativo ou no site da Caixa para ganhar o auxílio. Deverão se cadastrar trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, contribuintes individuais do INSS e desempregados que não estejam recebendo seguro-desemprego. O cadastro pode ser feito pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Quem não tiver acesso à internet pode fazer o cadastro em agências da Caixa ou lotéricas. O telefone 111 estará disponível apenas para tirar dúvidas. É muito importante de que também as pessoas que eventualmente não tenham crédito no seu celular, porque seu celular é pré-pago, houve um acordo com as operadoras para que esse aplicativo pudesse ser baixado sem
nenhum custo adicional às pessoas. O ministro da Cidadania chamou atenção para o fato de vários sites e aplicativos falsos já estarem funcionando. Por isso, é importante que os beneficiários fiquem atentos aos canais oficiais. Após o cadastro, será feita uma triagem para ver se a pessoa preenche os requisitos para receber o benefício. Cada família pode ter até 2 beneficiários. Mães, chefes de família e homens que cuidam sozinhos dos filhos terão direito a R$ 1.200 por mês. Quem receber por meio de contas em bancos privados terá o dinheiro protegido de eventuais dívidas. Por exemplo, se você entrou no cheque especial e está com a conta no vermelho, o benefício não será utilizado para pagar essa dívida. O valor negativado continuará lá e você poderá usar os R$ 600 livremente. Por enquanto, a possibilidade de saque em espécie não está disponível. Será possível fazer apenas transações virtuais, como transferências e pagamentos. Um calendário para saques deve ser anunciado na próxima semana. 50 milhões de brasileiros indo ao mesmo tempo é um colapso. Colapso de todas as... Nós não vamos fazer isso. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu flexibilizar as restrições de circulação em algumas cidades onde não há casos de Covid-19. A medida vai valer para municípios do Norte, Noroeste, Sul e Serra do Estado. Só que, segundo o governador, as aglomerações continuam proibidas e as escolas permanecem fechadas. Fica a critério do prefeito, se ele não se sentir seguro, conversar comigo, falar, governador, aqui eu não tenho como fazer a barreira sanitária, 24 horas eu não vou aplicar o decreto. Também foi autorizada a abertura do comércio somente para entregas em domicílio. O governo reforça o pedido para que as pessoas fiquem em casa e diz que aumentou o número de internações, que há ainda a preocupação de não conseguir atender todos os pacientes nas redes pública e privada de saúde. O Rio de Janeiro tem 1.688 infectados e registra 89 mortes já por Covid-19. Em São Paulo, o governador João Dória anunciou a construção do 3º hospital de campanha. Ele será no ginásio do Ibirapuera, na capital paulista. A unidade terá 240 leitos de baixa e média complexidades e vai contar com 800 profissionais. O hospital deve ficar pronto no dia 1º de maio. Também foi anunciada a distribuição de 1 milhão de cestas básicas para atender cerca de 4 milhões de pessoas em situação de pobreza em todo o estado. Terão direito famílias que fazem parte do Cadastro Único, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a partir do próximo dia 17. 48 dirigentes empresariais que doaram mais de 100 milhões de reais para que pudéssemos, nessa primeira etapa, montar e distribuir essas cestas. Até agora foram registradas 371 mortes em São Paulo. Quase 5.700 pessoas já foram infectadas pela Covid-19. E olha só, o empresário Dário Messer, que é conhecido como o doleiro dos doleiros, vai para a prisão domiciliar. Esse benefício foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. A defesa de Messer alegou riscos por causa da pandemia do coronavírus, já que ele tem 61 anos, é fumante e hipertenso. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica e ele é acusado também de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Foi preso na Lava Jato em julho de 2019 por ter movimentado nada menos que 2 bilhões e 600 milhões de reais. A Prefeitura de Belo Horizonte vai ampliar a interdição de espaços públicos e reforçar as restrições. No comércio, o atendimento só pode ser feito da porta para fora. As filas devem ser gerenciadas pelos estabelecimentos. As medidas não se aplicam a supermercados, padarias, farmácias, açougues e postos de combustíveis. A Prefeitura também vai interditar praças a partir de sexta-feira e usar a Guarda Municipal para tentar impedir a aglomeração de pessoas. Em Pernambuco, já foram registrados 352 casos da Covid-19 e 31 mortes. 73% dos leitos de UTI já estão ocupados. A projeção das autoridades de saúde é que os casos aumentem significativamente no final de abril e no começo de maio. Para evitar que a rede pública de saúde entre em colapso, o governo de Pernambuco enrijeceu as determinações de isolamento social. Apenas serviços essenciais podem funcionar. Parques públicos e praias estão fechados até a próxima segunda-feira.
Quase 11 mil máscaras de proteção foram apreendidas em Niterói, que fica ali na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse material seria comercializado ilegalmente por um preço até 10 vezes maior do que o valor original. Segundo a Polícia Civil, essas máscaras estavam sem nota fiscal, de venda e armazenadas em caixas com as numerações de lotes apagadas, o que acaba dificultando também o rastreamento dos fornecedores. Os responsáveis vão responder por crime contra a economia popular. Olha só, gente, a Lua está no ponto mais próximo da Terra. O que significa isso? É o fenômeno conhecido como superlua. E além de estar maior, o astro estará mais brilhante ainda, com aparência rosada, até a noite de quinta-feira, hein? Então vale a pena ir olhar pela janela. As pessoas ao redor do mundo já publicaram alguns registros da superlua, inclusive aqui no Brasil. Olha aí, fica mais brilhante, né? Linda!